Salmos de número 18. Versículo de número 30. Está escrito assim: O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Eu vou repetir. Salmos de número 18 e o versículo é o de número 30. Está escrito assim: O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele crerem. Amém. Ou os que nele se refugiam. Amém. Este salmo, queridos irmãos, é o salmo de Davi. Este salmo, ele tem como um tema principal o caminho de Deus é perfeito. E aqui ele prega vitória e domínio, aonde Deus domina, aonde Deus anuncia sua força e o seu poder ao homem miserável, ao homem cansado, ao homem perseguido. Nós olhamos para esse texto, irmãos, é um texto devocional, e esta mensagem que nós acabamos de ler, um dos versículos mais conhecidos do Salmo 18, escrito por Davi. E aqui a circunstância da vida de Davi em sua história, irmão, em sua peregrinação nesta terra, sua jornada de vida nesta terra, é que ele recebeu aqui grandes vitórias do Senhor. Davi, ele está salmodiando. Aqui é um cântico, queridos irmãos, as palavras deste cântico: um dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e da mão de Saul. Davi disse essas palavras. Quando ele viu que Deus o livrou, tirou-o de um grande tormento. Esta mensagem que Davi nos deixa, ela serve para encorajar, irmãos, pessoas, cristãos, homens e mulheres de Deus que estão atravessando momentos de dificuldade sobre sua vida, momentos de muitos levantes, onde o caminho de Deus parece confuso, parece doloroso. Talvez quanta gente servindo o Senhor e sabendo que tem uma vida cristã, sabendo que é alguém que é dedicado à palavra de Deus, é dedicado ao uso da fé, irmãos, racional, é dedicado ao uso da fé que nasce da cruz de Cristo. Mas como nós somos limitados, como há muitos levantes sobre a nossa vida, às vezes nós deixamos o nosso coração amarrado na circunstância, irmãos, e então confiar no Senhor, às vezes não nos deixa entender a circunstância, mas esta noite o Senhor está dizendo pela sua palavra que confiar no Senhor não é às vezes entender tudo. Confiar no Senhor não é às vezes tomar posse do sofrimento e falar: estou entendendo, agora sei. Não, irmãos, não é confiar no Senhor, às vezes não é entender tudo, mas é literalmente descansar na fidelidade de quem conhece o caminho completo. Confiar no Senhor, às vezes, nem sempre é entender todos os seus planos. Por exemplo, às vezes acontece isso comigo. Senhor, eu estou passando por isso, mas eu não estou entendendo. Por que isso? A causa disso. Mas eu confio nos planos do Senhor. Eu confio que o Senhor me permitiu estar aqui, e se o Senhor me permitiu estar aqui, a tua palavra diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completar aquilo que começou. Exemplo claro, Davi. Davi era um homem, um jovem rapaz de 16 para 17 anos, quando Samuel esteve na casa de Jessé, seu pai, e Davi foi ungido a rei. Parece uma história de superação, não é? Parece uma história de exaltação para um jovem rapaz. Talvez posso eu imaginar que ele não era muito bem visto pelos seus irmãos, porque são palavras do próprio Davi, quando nós olhamos, por exemplo, no texto que fala que o próprio irmão Eliabe: o que você está fazendo aqui?
Quando ele está no campo de batalha com os israelitas, ou melhor dizendo, com os filisteus, diante de um poderoso gigante, Golias. Nós sabemos que aqui o seu maior, como eu posso dizer, crítico, o maior que perturbava, que incomodava Davi, vinha da sua própria família. Exemplo claro do seu irmão mais velho, Eliabe. O que você está fazendo aqui? Onde deixou as poucas ovelhas de seu pai? E Davi vai dizer assim: o que eu te fiz agora? Ou seja, este Eliabe era alguém que incomodava Davi sempre. Era alguém que estava ali sempre insultando o irmão. Ou seja, Davi então, eu penso que talvez ele possa olhar agora sendo um rei, ungido a rei em Israel, tendo uma família, uns irmãos que não iam muito bem com ele, e agora olhando para o seu próprio sogro, que agora é Saul, e fazendo do seu programa de governo um perseguidor, e o seu primeiro plano é caçar e matar e tirar a vida do seu próprio genro, tomado por um espírito de ciúmes, era um invejoso. Davi era um homem simples, mas causava inveja, causava perseguição, irmãos, causava indiferença, ou seja, mas entenda a diferença, alguém via ele com os olhos errados, com um olhar diferente, fazia uma leitura e dava o diagnóstico errado de Davi. Ele era um homem simples. Vejamos que o próprio Deus o escolheu, e as palavras de Deus a Samuel: Samuel, você vê com os olhos o que está por fora, eu vejo o que está dentro do coração. Davi era um homem escolhido por Deus. Há momentos, queridos irmãos que aqui estão, que há momentos na nossa vida que nós não vamos compreender todos os planos de Deus para nós. Portanto, se você está aqui esta noite, olhando para as suas provações e passando isso, entenda, o Senhor sabe por que estamos aqui, e o motivo que Ele nos chamou, e o que Ele quer fazer em nós, por nós, através de nós e para nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus não erra, Ele é perfeito em tudo o que faz. Para Deus não tem segundo plano, tem planos perfeitos do Senhor a nós. Os desígnios de Deus são maravilhosos e perfeitos. A vontade de Deus sempre será soberana, e o desígnio do Senhor sempre será perfeito ao homem miserável, caído. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, se você está aqui esta noite olhando para a sua vida e não entendendo algo, entregue-se ao Senhor. Creia que Deus é fiel. Acredite e descanse na fidelidade de quem conhece o caminho perfeito e completo para todos nós. E nesse versículo, irmãos, nós vemos uma expressão profunda de gratidão de Davi, que indica que ele de fato confiou no Senhor. E o título deste salmo nos conta que Davi então escreveu este salmo nos momentos de profundidade, de que ele estava passando por grandes momentos difíceis, mas ele vê que Deus o livrou de todos os seus inimigos, irmãos, e da mão de Saul. Imaginamos então a jornada de Davi. Imaginamos, irmãos, quanto esse homem sofreu. Ele foi ungido rei ainda jovem, mas passou anos fugindo e se escondendo de Saul. E escondido, irmãos, em cavernas, escondidos em lugares terríveis, em desertos, caminhou como um criminoso. E houve momentos na vida de Saul, irmãos, que deve ter sido parecido caminhos de Deus para Davi, que talvez naquele momento pareceu estranhos, confusos e até cruel. Nós sabemos que Davi, em um momento da sua história, ele vai contar no livro dos Salmos, que ele não se reconhecia mais, ele estava em profunda depressão. Ou seja, queridos irmãos, Senhor, louvado seja Deus, ele ora: Senhor, tu me ungiste a rei, por que estou vivendo fugitivo? Talvez seria estas palavras de Davi, irmãos, louvado seja Deus.
Senhor, eu estava lá apacentando há poucas ovelhas de meu pai, o Senhor foi lá numa terra estranha, em Belém, eu não era reconhecido, eu era esquecido até pela minha própria família, os meus irmãos não viam nada em mim, eu estava lá no meu lugar, o Senhor foi lá, me escolheu. Assim Moisés também fez. Moisés, quando Deus falou com ele, uma sarça que ardia em fogo, louvado seja o nome do Senhor, ele vai dizer a Deus, ele vai arrumar 6 muletas, eu não sei falar em público, eu sou tão pequeno, eu sou fugitivo de lá, eu tirei a vida de um egípcio, as pessoas me caçam, eu não tenho condições, eu tenho problema na fala, minha dicção não é boa, oh aleluia, mas o Senhor foi lá, arrancou ele de Midian, estava lá cuidando das ovelhas do sogro Jetro. Assim Davi estava lá esquecido, numa terra esquecida, ele estava como um garoto, um jovem, cuidando das ovelhas de seu pai Jessé, e diante os seus irmãos robustos, formosos, mais velhos do que ele, com mais experiência na vida, Deus chamou a Davi, um jovem simples, para colocar sobre ele o teu poder, a tua unção, louvado seja o nome do Senhor, a tua palavra, louvado seja Deus, o chamou e preparou ele numa escola por nome de sofrimento, 10 anos fugindo do seu sogro, 10 anos fugindo de inimigos, desceu em vales, em abismos, em caverna, teve liberdade, teve momentos que ele poderia se vingar do seu sogro, mas não, ele disse: quem sou eu para pôr as mãos do ungido do Senhor? Em outras palavras, quando pecou, quando errou, quando caiu em adultério, chorou amargamente e voltou para a presença de Deus. Deus, como destino e condenação sobre o seu pecado, disse: nunca mais a espada sairá da tua casa. Mas ele foi o homem segundo o coração de Deus, e a pergunta é: por quê? Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque o Senhor amou a Davi, porque o Senhor amou, e o plano do Senhor é perfeito. E por que estamos aqui? Não diferente de Davi, o Senhor também nos amou primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Nos amou tanto, nos amou de tal maneira, louvado seja o nome do Senhor, que nos enviou o seu Filho Jesus. Nós estávamos mortos em delitos de pecado, mas Ele viu a minha e a sua condição. Se estamos aqui esta noite, estamos aqui por causa de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui porque amamos tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Queridos irmãos, que maravilha. Louvado seja Deus. Se estamos aqui esta noite, porque o Senhor achou graça em nos chamar, achou graça em nos convidar para as bodas que está preparada a nós, da glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Hoje, queridos irmãos, Davi, quando tudo terminou, quando Davi finalmente viu o propósito completo de Deus, ele pôde declarar com convicção: o caminho de Deus é perfeito. Ou seja, quando esta nossa luta terminar, quando essa nossa batalha também se concluir, nós vamos ver que toda a nossa jornada, toda a nossa trajetória valeu a pena, vai valer a pena. Louvado seja o nome santo do Senhor. É uma mensagem de encorajamento do Espírito Santo à igreja hoje, dizendo: olhe para o Senhor, os caminhos de Deus é perfeito, não devemos pegar atalhos, não devemos voltar para trás, não devemos ter saudade do Egito, da onde Deus nos arrancou, do pecado, da imundície, da sujeira. E o caminho aqui não é uma instituição, o caminho aqui não é carregar uma Bíblia debaixo do braço, o caminho aqui não é usar um terno, uma gravata e um véu sobre a cabeça, ou um microfone para cantar em cima do altar. O caminho é Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele nos arrancou de Lodebar, da terra do esquecimento. Ele nos arrancou de Lodebar, aonde só tinha pedra, e nos colocou para sentar sobre a mesa do rei, diante a mesa. Hoje
Hoje tem pão sobre a mesa, que a palavra é Cristo sendo pregado. Coma, beba da água da vida, nunca mais terá sede, nunca mais terá fome. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Lá no Egito nós não tínhamos perdão, lá no Egito nós éramos escravos. Louvado seja Deus. Em Lodebar estávamos esquecidos como ovelha que não tem nenhum aprisco. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Deus soberano nos fez assentar entre reis e sacerdotes, embaixadores de uma terra santa, de uma morada celeste, de uma nova cidade. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Somos privilegiados, queridos. Somos privilegiados de estarmos aqui assentados à mesa do rei, alimentando do pão da vida que é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O caminho de Deus é perfeito, bendito seja Deus. Hoje nós também estamos gratos pelo que o Senhor tem feito em nosso favor. E Ele nos livrou literalmente das mãos de Saul. Louvado seja Deus. O que é o Saul? A tradição morta, a religião sem sentido. Que religião é essa? A religião que todos nós pregávamos. Ser bom é ser salvo, ser honesto é ser salvo, ajudar o pobre é ser salvo, cantar em uma igreja é ser um salvo, ser um bom marido é ser um salvo, ser uma boa esposa é ser salvo, ser um bom pai é ser salvo. A Bíblia diz que não, os bons também precisam de salvação. É uma religião enganosa, irmãos, quem prega isso. Louvado seja Deus. O que é ser salvo? É entender o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E se somos um bom pai, uma boa mãe, é graça de Deus sobre nossa vida. Nenhum de nós podemos ser nada se não for a graça de Deus. Toda e o que tem sobre a nossa vida e o que está sendo feito e transformado em nós é a obra de Cristo em nós. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Diante do Senhor apresentavam-se escribas, fariseus, homens da lei, que também eram bons pais, bom marido, bons conselheiros, bons anciões, pessoas que examinavam a Escritura, mas eram religiosos. Era alguém que condenavam. Louvado seja o nome do Senhor. E então nos livrou da mão de Saul a tradição religiosa morta. De fato, o tradicionalismo, o exclusivismo, a religiosidade, a idolatria, irmãos, nos leva à morte espiritual. Ele esteve à frente nas batalhas e venceu por nós. Louvado seja o nome do Senhor, que nos exorta esta noite, oh aleluia, abrir o nosso coração e arrancar todo o nosso eu faço parte disso, eu participo de tal coisa, eu sou esse. Não, que precisa estar em nós é o Senhor Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sem esta fé a nossa obra é morta. Louvado seja o nome do Senhor. Sem esta fé não adianta, nós não vamos a lugar nenhum. Precisamos entender que tudo que Cristo fez na cruz do Calvário é para transformar o homem de dentro para fora, quebrar o seu orgulho, entender que o caminho de Deus é Jesus Cristo para a vida do homem. Louvado seja o nome santo do Senhor. O caminho perfeito de Deus é a cruz de Cristo em nós. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Hoje temos o Espírito Santo conosco para nos mostrar que toda a palavra do Senhor aponta para o projeto de salvação. Toda a palavra do Senhor aponta para o projeto de salvação. Não é sobre comprar ou vender, não é sobre abrir e fechar a porta de trabalho, não é sobre casar ou não, não é sobre viajar ou não. Toda a Escritura aponta para o projeto de salvação. Louvado seja Deus. Aqui, irmãos, a primeira fala, 18 de Salmo, versículo 30, da parte A. O salmista vai dizer: o caminho de Deus é perfeito. Vamos ao início do tempo, lá na criação do mundo, lá no começo, quando o homem foi criado. Era uma benção, tudo era perfeito, tudo estava no seu devido lugar. Bem, mas o homem não precisava de salvação,
Ele se relacionava com Deus, Deus o visitava, ele tinha tudo o que precisava, era eterno, era escolhido pelo Senhor, tinha companhia do Pai, da palavra, é o Filho, tinha companhia do Espírito Santo, e todo o trajeto do homem era perfeito. O caminho que Deus preparou para nós era perfeito, era santo. E viu Deus tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Quando Deus concluiu tudo o que fez, era muito bom. Tudo no seu devido lugar. No Éden, o caminho era claramente perfeito. Não havia morte, não havia dor, não havia confusão, não havia sofrimento. Deus andava com o homem no jardim e era perfeita, absoluta a sua vontade. Uma perfeição. A perfeição, ela foi mal incompreendida, interpretada. Mas então o pecado entrou. O pecado entrou e o caminho de Deus começou a parecer menos perfeito aos olhos do homem. O homem agora, que Deus, irmãos, ele cai e os olhos do homem agora começam a ter uma dúvida. Por que Deus permitiu a tentação? A pergunta é, por que Deus não evitou a queda? Por que há sofrimento? E Davi conhecia muito bem estas perguntas, ele sabia muito bem o que tinha dentro dele, ele sabia muito bem o que estava dentro dele. Ele foi ungido a rei, mas viveu como fugitivo. Sobre sua cabeça foi deitado o azeite reconhecido dentro da sua família e diante de um juiz como Samuel. Davi é rei de Israel. Então, ele serviu a Deus fielmente, mas foi perseguido injustamente. O caminho não parecia perfeito enquanto ele atravessava. Samuel foi buscar ele na sua casa. Ele não pediu para ser rei. Samuel ouviu a voz de Deus, unge ele. Samuel fez isso. E ele se dedicou a expor sua vida. E agora ele começa a visitar em Judá. Saul era músico e em Belém apacentava as ovelhas do pai. Sua vida se resumia Belém, Judá, Judá e Belém. E Davi, então, por que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os caminhos do Senhor? Ou seja, ele não tinha ideia do que Deus tinha preparado a ele. Ele não tinha ideia a grandiosidade, o presente que Deus tinha dado às mãos dele. A perfeição do caminho de Deus não significa que entenderemos cada curva que nós vamos passar. A perfeição do desígnio de Deus sobre sua vida não significa, querido irmão, que agora tudo vai dar certo. Aquilo que Deus destinou sobre minha vida e a sua, o desígnio, o caminho, o propósito de Deus para mim e você, não significa que agora nós não vamos ter problemas. Vamos sim. Promessa de vitória não é ausência de luta. Então, significa que Deus, que vê o fim deste princípio, sabe exatamente para onde está nos levando. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aquele que começou a transformação em você sabe para onde está nos levando. Aquele que começou a cuidar de mim, transformar a minha vida, sabe o ponto final dessa história. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aquele que começou a trabalhar em você sabe aonde está te levando. Aquele que começou a trabalhar sobre o seu filho sabe aonde está levando ele. Aquele que começou a trabalhar no seu marido sabe aonde está levando ele. Aquele que começou a trabalhar em sua vida sabe aonde está te levando. Ele conhece o fim dessa história. Louvado seja o nome santo do Senhor. No final de sua jornada, Davi olhou para trás e viu o caminho, era perfeito.
Tudo fazia sentido agora. Oh, aleluia! Anos fugindo de Saul prepararam para ser um rei, e as dificuldades fortaleceram, moldaram sua fé. Louvado seja Deus. Da mesma forma, queridos, quando chegarmos ao fim da jornada e olharmos para trás da perspectiva da eternidade, diremos como Davi: o caminho de Deus é perfeito. Quando o homem pecou lá no Éden, caiu e foi diante do Senhor destituído, o Senhor já tinha plano. Por quê? Porque Deus já estava com o Filho do lado, desde a fundação do século, antes mesmo de fazer as estrelas, antes mesmo de formar os estelares, antes mesmo de fazer o céu e a terra, o verbo já estava com Deus e o verbo era Deus. O sacrifício vicário já estava com o Senhor, a cruz de Cristo já estava incrustada no coração de Deus, e isto é amor. Está sendo pregado Jesus Cristo mais uma noite. Você pode ter errado, você pode ter pecado, mas o plano de Deus, a sua vida é perfeito. O plano de Deus para mim é perfeito, para nós é perfeito. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Maravilhoso é o caminho de Deus para nós, perfeita é a salvação de Cristo em nós, a obra de Jesus em cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus, queridos. Louvado seja Deus. Então, irmãos, você está aqui esta noite atravessando um momento onde o caminho de Deus parece confuso. Está acontecendo isso em sua vida hoje? Talvez quando você olha para as adversidades da tua vida, do seu coração: Senhor, olha o que eu estou passando, eu não estou entendendo. Eu tenho orado, eu tenho buscado, Senhor, e eu não estava preparado para receber isso agora, e eu estou tomando isso com um susto, Senhor. Eu estou assustado com esse levante, eu não esperava isso. Quando entrei nesta situação, quando eu combinei isso, quando eu me dediquei a esse trabalho, eu não imaginava que ia levantar tudo isso. Estou assustado, Senhor, estou assustada. Eu me programei para que fosse algo bom, mas de repente Deus está dizendo pela sua palavra que nós precisamos descansar e confiar no Senhor. Se você confiou a sua vida no Senhor, Ele é fiel para te carregar, tomar em teus braços, enxugar as tuas lágrimas, te sustentar pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E eu tomo posse desta mensagem, mesmo que às vezes nós olhamos para um futuro e não sabemos aonde aquilo vai dar, mas uma coisa temos que ter: uma esperança viva no coração, que o Senhor está nos esperando do outro lado. O mesmo Deus que está atravessando conosco está nos chamando do outro lado. Vem, Pedro, pisa sobre as águas turbulentas. Vem, Pedro, coloque os teus pés sobre estas águas turbulentas. Seja ousado como Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como Tomé, toca nas minhas feridas. Jesus não repreende, mas diz: vem, Tomé, eu sei que você não quis uma fé emprestada, toque nas minhas feridas. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como Pedro, se és tu, Senhor, ele não estava duvidando, ele queria sentir, pisar nas turbulentas águas. Me permita ter com o Senhor. Vem, Pedro, louvado seja o nome do Senhor. Jesus o chamou porque sabia que o caminho era perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Pedro errou, Pedro duvidou, melhor dizendo, teve medo. Qual é hoje o que você está passando? É um sentimento de medo? Confie no Senhor. Os caminhos de Deus é perfeito. Oh, aleluia. Deus sabe o que está fazendo. Um dia eu e você veremos, e olharemos para trás e veremos a perfeição. Louvado seja Deus. No versículo mesmo 30 da parte B diz assim: a palavra do Senhor é provada. Bom, a palavra de Deus, sabemos que ela biblicamente é luz para os pés, luz para o caminho do homem. E Deus tem chamado o homem para viver segundo sua palavra e desfrutar os benefícios da mesma palavra de Deus. Salmo 119, do mesmo salmista, no versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Bem, no caminho perfeito de Deus, Ele não nos deixa andar no escuro. Ele que acende com a sua palavra. Ele nos deu de sua palavra para iluminar cada passo nosso. E ela nos mostra
onde devemos pisar, onde nós devemos parar e aonde nós devemos virar, a direção que nós devemos tomar. É a palavra de Deus que nos exorta e que nos ensina, palavra testada e aprovada. Versículo 30, parte B. A palavra de Deus já foi testada inúmeras vezes e sempre se provou verdadeira, confiável, fiel. Por quê? Gerações confiaram nela e não foram decepcionadas. Falamos hoje sobre Josué. Confie, Josué. Examine a minha escritura, a minha palavra. Medite nela dia e noite. Essa história aconteceu há milhares de anos atrás e vem se arrastando de geração em geração. A palavra de Deus é imutável, inegociável. Deus não volta atrás. Palavra que nos prova. A palavra de Deus também, irmãos, é lançada sobre nós, para que nós colocamos a fé em Jesus em ação. A palavra de Deus nos examina, nos refina. É pela palavra de Deus que somos provados. Quando Deus permite algo, nós vivemos a palavra de Deus dentro da circunstância, ou seja, a palavra está nos provando, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante de que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma, oh aleluia, e do espírito, e da junta e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. São palavras do autor aos Hebreus. Tem muita gente que não quer viver pela palavra de Deus, mas pela palavra de homens. Prefira a palavra do Senhor. Jesus é o verbo de Deus. Senhor Jesus é o verbo de Deus. E o verbo é a palavra que gera salvação para todo aquele que nele crê. E ele não é apenas uma mensagem escrita, é a palavra viva do próprio Deus. Cristo vive, ele é a palavra de Deus. Se Cristo vive, nós temos uma palavra viva no coração, que é Cristo Jesus em nós. E então andamos pela palavra, andamos em Jesus. Se andamos orientados pela luz da palavra, andamos pela luz que é Cristo Jesus. Se andamos orientados pela palavra da vida, andamos por Jesus Cristo, porque Ele é vida em abundância. Louvado seja Deus. Se andamos por um caminho dentro da palavra de Deus, andamos no caminho, porque Jesus é o caminho. Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra viva do próprio Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a revelação máxima de Deus. Ele é a palavra perfeita que ilumina o caminho perfeito. Nele encontramos não apenas direção, mas salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus, que maravilha. Louvado seja o nome santo do Senhor. Isso é evangelho, queridos, palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bem, você tem vivido segundo a palavra de Deus? Você tem dado ouvido à mensagem do evangelho? A palavra de Deus, ela é provada, ela é confiável, verdadeira, e ela te levará para o caminho perfeito de Deus. O caminho perfeito é Cristo Jesus, escudo para os que todos nele confiam. Versículo 30 da parte C. Confiar é ser dependente, e não apenas acreditar que Deus existe, não apenas ter um Deus que assina as profetadas que você recebe, não, mas confiar em Deus enquanto você está segurando a sua situação, crendo que Deus tem o controle de tudo. É atravessar as diversidades da vida. Confiar significa soltar as rédeas da vida nas mãos do Senhor. É se lançar, entregar-se completamente. E agora, não mais depender da sua própria vontade, mas depender dos propósitos de Deus sobre sua vida. Há um convite aqui hoje. Louvado seja Deus. Deus promete ser escudo para os que confiam. O escudo era a principal arma que defendia um soldado. Que você possa preferir esse escudo, que é o próprio Deus sobre sua vida. Talvez você chegou aqui indefeso, dizendo: e agora, Senhor? Com teu coração perturbado, eu não estou entendendo o que está acontecendo sobre a minha vida. Creia no Senhor. Os caminhos de Deus é perfeito para todos nós. Essa é a mensagem. Que Deus, por nosso Senhor Jesus e por todos nós, seja louvado e adorado para sempre. Amém.